Eu sou, como disse o Gu, lá da comunidade da Graça de Hermelino. Eu fui da comunidade Vila Carrão. Cheguei na Vila Carrão em final de 98, já faz mais de 20 anos, 21 anos, 22 anos faz esse ano agora, que eu conhecia Cristo na comunidade da Graça, lá ministrado pelo pastor César, na época lá ministrando Vida Vitoriosa, que era o Bem-vindo à Família, né, sendo instrumento para a vida da gente. E desde 2001 estou na comunidade da Graça em Hermelino Matarazzo, quando o pastor Carlos Alberto nos enviou para a abertura de um prédio, onde já havia 22 células que se reuniam naquele bairro. Então nós iniciamos o prédio lá em 2001, na verdade finalzinho de 2001, dezembro de 2001. Então nossa comunidade começou a funcionar mesmo em 2002, e nós estamos lá juntos, trabalhando para o reino, podendo fazer o que o Pai nos pediu para fazer, aprendendo com os irmãos e avançando. Eu fico muito feliz de você numa noite de sexta-feira, debaixo de notícias que, de certa maneira, o príncipe desse século, que é o diabo, quer colocar a gente debaixo de uma cultura do medo. É bem verdade que a gente tem que se precaver, tomar os cuidados, alguns cuidados necessários, mas também nós não podemos entrar na cultura do medo, porque nós somos aqueles que podemos trazer o céu para a terra, amém? Nós tomamos os devidos cuidados, mas declaramos que em nome do Senhor Jesus, saúde sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, amigos e vizinhos, e assim nós vamos declarando para a glória de Deus. Eu quero dividir com você aqui nessa noite, se puder dar eu sou meio surdo, tá? Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim, porque eu já tenho o mau costume de gritar, tá bom? Para mim um péssimo costume, mas eu me empolgo um pouco, e quando eu me empolgo eu elevo minha voz, e eu sei que isso não é bom, eu estou tentando me policiar. Você tenha um pouco de paciência comigo. Como foi dito aqui, eu sou casado com a Vanessa, tenho 3 filhas, a Larissa de 13 anos, a Alana de 10 e a Lavínia de 5 ou 6, fez 6 agora, né? 6 anos, elas mudam de idade todo ano, gente, eu não consigo acompanhar às vezes. Então, sou pai de 3 meninas, então tenho 4 mulheres em casa, ok? Então, me respeitem, estamos iguais? Me respeitem, ok? Porque não é fácil, estou brincando, é um privilégio ter mulheres em casa, mas é verdade que você precisa ser bom de ouvido, não é? Quando você tem 4 mulheres em casa, porque a hora que você chega do trabalho, todas elas têm bastante coisa para atualizar. E aí você tem que criar uma maneira de ouvir uma e deixar ela terminar o assunto dela e ouvir a outra, e espera agora você um pouco, porque você já tinha parado, eu comecei a ouvir essa. Não. Mas eu tento, César. Eu tento fazer com que elas esperem. Às vezes elas não conseguem esperar, falam uma em cima da outra, e a gente vai ganhando a habilidade de ouvir todas ao mesmo tempo, abraçar e amar esses presentes que Deus nos deu, não é? Dentro do tema que vocês estão compartilhando aqui a respeito da presença de Deus nas gerações. Que tema maravilhoso. Eu quero começar lendo o texto, Salmo 145, versículo 4. Eu não sei se vocês projetam aqui texto, vocês projetam? Sim ou não? Só me dá um toque aí, sim. Então, Salmo 145, 4. Para a gente falar um pouquinho a respeito das gerações e a presença de Deus nas gerações. E é o que a gente vê nessa casa. Esse tema, ele tem tudo a ver com aquilo que vocês já estão desfrutando, e que na verdade nós desfrutamos como família, comunidade da graça. Essa realidade de gerações, de filhos e pais se relacionando e se edificando, e Deus se manifestando no meio disso, tem sido uma realidade dentro da comunidade da graça. Tem sido uma realidade através da vida do pastor Carlos Alberto, a pastora Sueli e seus filhos, lá na comunidade de Hermelino com o Nadinho, a Beth, os filhos, e aqui nessa comunidade local da mesma maneira, pastor César, a pastora Marisa e os seus filhos, não é? O texto diz, cadê o texto? Projeta ele para nós aí, 145, 4, para nós lermos esse texto e darmos andamento aqui.
Que cada geração conte aos seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Deus é um Deus que ele funciona. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, eu olho para a Bíblia, eu vejo família. Eu vejo geração, relacionamentos, desde façamos o homem a nossa imagem e semelhança, até Apocalipse, onde Deus diz que então novos céus e nova terra, nova Jerusalém descerá do céu, e eu ouvi uma voz desse João dizendo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uma família, no final de tudo, Deus está construindo uma família. Deus está construindo relacionamentos profundos que vão muito além do que nós aprendemos ser família de maneira social, mas de maneira bíblica, a família, ela tem princípios e valores que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, não é? Não sei se você se sente assim, mas à medida que os anos vão passando e a gente vai se relacionando com a Bíblia, nós vamos tendo que desconstruir conceitos de família, muitos deles, e reconstruir, construir novos princípios bíblicos a respeito disso. Dentro desse tema que fala a respeito dessas gerações que se relacionam e a manifestação do poder de Deus aparece ali, eu quero pensar com você aqui no tema honra. Porque a verdadeira relação entre família, ela não subsiste, ela não vai longe, ela na verdade nem é real, se não houver honra. Se dentro de uma casa, de uma família, de uma igreja local, onde somos família espiritual, o princípio da honra for nos roubado, nós não viveremos de fato o que Deus planejou, e a linguagem do reino de Deus, que é a honra, será tirado do nosso dialeto, a gente vai viver, conviver, sem usar a linguagem correta do reino de Deus, que é honra. Eu gosto de pensar que a linguagem do reino de Deus é a honra. Porque quando nós nos relacionamos com honra, muitas manifestações e milagres aparecem, e você já deve conhecer esses princípios, e eu quero passar por eles aqui junto com você. E eu acredito, quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, que saiu da sua casa, veio do teu trabalho para cá, nesse tempo de conferir como as relações da geração estão, nesse tempo de conferência, que a gente para analisar se a nossa relação entre as gerações está funcionando biblicamente, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós viemos aqui para conferir. A conferência serve para conferir. A conferência não serve para a gente ter um convidado de fora. A conferência não serve para ter a música do Gustavo Xavier e banda. A conferência serve para a gente analisar, a gente se relacionar, adorar a Deus juntos e conferir assuntos de como eles estão na nossa vida. Então, dentro desse assunto da honra, nós precisamos pensar em suas realidades. E eu quero ver aqui com você o seguinte, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, a palavra de Deus diz que aos que me honram eu honrarei. Aos que não me honram, esses serão entenebrecidos. A Bíblia diz, Deus aponta de que quem honra Ele será honrado. Isso começa apontando para nós como Deus trata com a questão da honra. Romanos 12, versículo 10. É possível projetar Romanos 12, 10 para nós lermos juntos? Eu vou falar alguns versículos aqui. Preciso que vocês estejam colocando para a gente ler junto. Romanos 12, 10, depois nós vamos ler Mateus 10, certo? Amem-se, você pode ler comigo? 1, 2, 3. Amem-se com amor e tenham... Olha só, a Bíblia está dizendo como que deve ser a nossa relação. E isso tem tudo a ver com como que as gerações se relacionam. Deus é um Deus geracional. Deus não é um Deus de Abraão apenas. Deus não é um Deus apenas de pastor Carlos Alberto. Deus não é Deus apenas de pastor César, nem de pastor Nadinho. Deus é um Deus geracional. Nós precisamos compreender isso, porque senão a gente começa a achar que o plano de Deus é comigo, e Ele não é só comigo.
Ele é em mim e através de mim, a partir de alguém e para alguém, ele tem continuidade. E isso tem uma beleza profunda. E o texto de Romanos 12:10 diz que amem-se com amor fraternal. Mas também que a gente deve se preferir, tenham prazer em honrar uns aos outros. E você percebe, a gente aprendeu, normalmente a gente acredita que a honra, ela deve ser dada às autoridades, não é? Mas a Bíblia já está apontando para nós aí, que a honra deve ser a linguagem de relacionamento entre todos nós. Nós não podemos só honrar a autoridade, porque a Bíblia está apontando para nós que a honra também, ela é 360 graus. Eu quero pedir então Mateus capítulo 10, eu vou te passar alguns textos aqui, porque, na verdade, bastante textos, porque o que eu tenho para compartilhar aqui talvez devesse ser partilhado em 2 encontros, mas não dá, então eu vou ser rápido, esteja atento, anote para a gente prosseguir. Ainda bem que você já conhece, eu acredito que a maioria aqui já conhece os textos, isso vai facilitar para a gente seguir de maneira rápida, certo? Mateus 10, 40, não falei o versículo, né? 41. Mateus 10, 41, para a gente ver que a honra, e se você puder anotar, se você não estiver anotando, eu quero te pedir, anote. Pega o seu bloco de notas do celular, se for possível, coloque no modo avião aí para você não se distrair com mensagens que chegam no WhatsApp. Se você não pode colocar no modo avião, não tem problema nenhum, às vezes precisa estar atento com o filho que está em casa, não é? A gente precisa receber mensagens, saber se está tudo bem, mas não se distraia, se você tiver um caderno, anote, quando nós anotamos, nós crescemos. Olha o texto, quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Verso 42. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Você percebe, e até algumas versões usam a palavra honra, ou quem recebe um profeta na qualidade de profeta, isso que a Bíblia está dizendo é uma relação de honra. Se nós honramos o profeta, a Bíblia diz que tem um presente, uma recompensa de profeta para nós. Se nós honramos o justo, então nós vamos pensar aqui juntos. O profeta, vamos dizer assim, é alguém que podemos considerar que está acima de nós. Profetas, todos nós temos profetas na nossa vida. Homens e mulheres que são voz de Deus, boca de Deus para nós, ok? Profetas, pastor Carlos Alberto, pastor César, profetas sobre a nossa vida. Quem recebe esses profetas na qualidade de profeta, quem os honra, recebe recompensa. Mas o texto continua dizendo no verso 41, quem recebe um justo na qualidade de justo, quem é justo? Todos nós, todos aqueles que estão em Cristo, são justificados. Então o justo é aquele que está do nosso lado, é aquele como nós. Ele não é um profeta, ele não tem um cargo, uma incumbência, nem consideração no meu coração de repente, como alguém que é um profeta, porém ele é um justo. Ele é alguém igual a mim, porque eu sou justificado pelo sangue de Cristo, você também, todos nós somos justos, e se eu recebo você, meu irmão, na qualidade de justo, como alguém justificado, honro que você foi transformado por Deus, eu dou ouvidos para o que você fala, eu honro você, tem um galardão nisso. E o terceiro grupo, está no versículo 42, fala que se você receber um pequenino, que a gente pode traduzir por criança, ou que a gente pode traduzir no nosso dia a dia, vamos pensar na célula, alguém que chegou ontem na célula, ele ainda é um pequenino, ele está engatinhando, ele não sabe nada a respeito do reino de Deus, ele conhece pouca coisa, você pede para ele, abre em Mateus, ele vai no índice, ou na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não vão no índice, elas ficam tentando achar sem ir no índice, ele não sabe onde é, e você ajuda, ele é um pequenino, isso pode ser um pequenino, pode ser uma criança, ou alguém que não tenha tanta maturidade espiritual quanto você. A Bíblia diz que se a esses nós dermos, nem que for um copo de água, nós não ficaremos sem recompensa.
Perceba, porque a Bíblia está dizendo para nós, tanto em Romanos 12:10, que a nossa relação deve ser uma relação de honra mútua, como nesse texto, onde Jesus deixa muito claro que a nossa relação precisa ser de honra 360 graus. Então, o mesmo cuidado que muitos de nós aprendeu que deve ter de considerar em honra as nossas lideranças, e é verdade, mas também essa mesma honra, ela precisa ser estendida e dada para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que sentam ao nosso lado na célula, para aqueles que são iguais a nós, para a nossa esposa, o nosso marido, iguais a nós nesse sentido, são irmãos em Cristo, também como aqueles que chegaram ontem. E a Bíblia, de certa maneira, ela aponta que a maneira de dar honra para um pequenininho, quem chegou ontem, é servindo ele. Quantas vezes a gente, na relação de célula, a gente desiste de dar um copo de água, né? Talvez aqui não. Pelo rosto de vocês, vocês não se cansam de servir pessoas que às vezes você serve, e parece que ela não tem uma transformação, não reconhece nada, não que a gente esteja buscando reconhecimento, mas na verdade ela sai ainda falando mal da gente, mas a Bíblia diz que esse pequenino, se a gente der um copo de água para ele, se a gente servi-lo, haverá recompensa. Então o que eu quero deixar aqui nesse princípio é, a honra é 360 graus. Nessa comunidade local, você já pensou se aqui na comunidade de Atibaia houver relacionamentos onde a honra seja algo real entre todos? Onde as nossas relações sejam relações de honra, onde de fato a nossa vida não seja honrar algumas pessoas, mas nós tenhamos uma cultura de honra, onde a gente se considera um ao outro. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos, e essa é uma grande maneira de honrar. Considerar o outro melhor, maior, destacar as qualidades do outro. Irmãos, nós precisamos compreender que a honra, ela é a linguagem, ela é o idioma do reino de Deus. E se nós somos os implantadores do reino de Deus na terra, nós precisamos nos comunicar por honra. Não pode haver entre nós alguém que se considere melhor do que o outro, porque a Bíblia diz que nós devemos preferir-nos em honra. A Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior a nós. A Bíblia aponta para nós um estilo de vida onde as nossas relações chamam o melhor do outro para fora, porque a honra faz isso. Quando nós nos honramos, nós estamos chamando para fora o melhor que há dentro do outro. A honra tem esse poder. Então que nas nossas relações, marido e mulher, pais e filhos, líderes e liderados, irmãos, membros de célula, membros do teatro, da equipe de staff, os voluntários, a equipe de som, os que tocam, os que ministram, as nossas relações sejam de profunda honra. Porque essa linguagem ela é poderosa. Ela altera destinos, e dentro disso eu quero ver com você mais um texto ainda falando de honra, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Marcos 6, de 1 ao 6. Você conhece essa história já, nós vamos ler ela. Você vai se lembrar, e muito provavelmente vocês já foram ministrados isso aqui. Eu não estou aqui para trazer nada novo, mas para ser um instrumento de Deus, para renovar a nossa mente, trazendo à nossa memória aquilo que traz esperança. Amém? Jesus deixou essa região e voltou com os seus discípulos para Nazaré. Cidade onde tinha o que, gente? Morado. Onde você morou? Por favor, não converse, mas pensa. A gente já faz uma pergunta, a gente já começa a comentar, né? Infelizmente eu não tenho esse tempo aqui, porque é gostoso demais trocar ideia. Por isso que a gente tem a célula. Mas onde você morou? Você sempre morou em Atibaia? Por exemplo, o Paulo e a Camila não moravam aqui. Paulo tinha dito que nunca, já chegou a dizer para a esposa, eu nunca quero sair da zona leste de São Paulo. Ele já se arrependeu da palavra que ele disse,
Por isso ele está curtindo muito Atibaia. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam, eles faziam o quê, gente? Quem ouvia? Admiravam e perguntavam, de onde vem tanta sabedoria? Então está lá Jesus em mais um dia normal dele. Ele fala e as pessoas ficam de queixo caído. Caraca, quem é esse cara, mano? E poder para realizar esses milagres. De onde vem sabedoria e poder para realizar esses milagres? Verso 3. Não é esse o carpinteiro? Então quero que você pense o seguinte. Jesus chega na cidade natal. Ele começa a falar de maneira a impactar as pessoas e poder para fazer milagres. Já estava milagre acontecendo. Versículo 2 disse isso. De onde vem poder para fazer esses milagres? Então milagres estavam acontecendo. As palavras que ele falava eram palavras de sabedoria. E de repente, alguém levantou a mão lá no meio e disse assim, ei, esse cara não é o carpinteiro? Tem alguém aqui que mexe com madeira, não tem? Tem lá em casa um quadro Gratidão, lindo, que foi feito. Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, o irmão de Tiago? José, Judas e Simão? As suas irmãs moram aqui. Ei, gente, vocês estão dando atenção para um cara que mora aqui na rua de baixo. Ele mora aqui, ó, na rua de trás. Esse cara cresceu, o filho do Zé, sabe o Zé? O Zé Marceneiro, é ele, é filho dele. Eu estudei com as irmãs dele. Eles moram aqui embaixo, ó, moram aqui na rua, viveram aqui a vida inteira. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse, um profeta recebe honra em toda parte. Pega isso. Um profeta recebe honra em toda parte. O pastor César recebe honra em toda parte, porque é assim, irmãos. O Gu recebe honra, a Marisa recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e a sua própria família. Próximo versículo. Por isso, por favor, diga por isso. Olha só, por causa da falta de honra, porque eles não falaram a linguagem do reino, porque o idioma entre eles não era o do reino, por isso não pôde realizar milagres ali. Irmão, isso é muito pesado. Tem gente que está desesperado, fazendo campanha, orando todo dia, e faz jejum em busca de um milagre, mas ele não fala a linguagem do reino, ele honra a Deus, mas não honra os homens, ele não honra o profeta, ele não honra o justo, ele não honra o pequenino, ele não serve ninguém na célula, mas ele quer que um milagre rompa na vida dele. E a Bíblia está dizendo, por isso, não pôde, é bizarra essa cena. Jesus não pode fazer alguma coisa? Falta poder para ele fazer alguma coisa? Falta, gente? Não. Mas ali ele foi impedido. Jesus foi impedido. Jesus queria fazer milagre ali, sim ou não, gente? Ele podia fazer milagre? Podia. Mas ele não pôde realizar milagres ali. Meu Deus. Quando uma célula, quando uma relação de discipulado, quando uma relação de igreja local, quando entre os irmãos, entre uma família, pais e filhos, eu, a Vanessa, Larissa, Lano e Lavínia, lá em casa, quando a linguagem é honra, Jesus continua fazendo chover milagres. Mas se a linguagem não é usada corretamente, ele não pode, ele quer, ele te ama, ele deseja, ele quer fazer, mas ele fica impedido, porque é um princípio, é a linguagem do reino. Irmão, se a gente entendesse só isso, e praticasse só isso, a partir de hoje, meus irmãos, o que seria de Atibaia daqui a um ano?
Porque Deus quer fazer milagres. Ele quer. É que muitas vezes ele está impedido. Porque falta a linguagem do reino. Ele fez ainda alguns milagres, a não ser pôr a mão sobre alguns enfermos e curá-los. Tipo, deve ter curado uma dor de cabeça, sabe? Curou uma dor de cabeça, uma disfunção intestinal, mas ele não pôde curar câncer. O aleijado não pôde andar naquele dia. Os grandes milagres não aconteceram. E às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo na nossa vida e fala, pô, isso aqui mudou, olha, não, outro dia eu estava lá na comunidade, na célula, o irmão orou por mim, minha dor de cabeça foi embora, mas ele não está querendo só curar a sua dor de cabeça, ele não quer só curar isso, ele quer fazer sinais e maravilhas, ele quer que você e eu experimentemos prodígios, coisas incríveis, e nós precisamos usar a linguagem correta, está na nossa mão. Ricardo, como eu vivo isso? Meus irmãos, tudo que a gente for falar aqui é impossível aos homens, mas é totalmente possível em Cristo Jesus. Tudo que nós fomos falar aqui, tudo que eu já falei, tudo que eu vou falar até o final, você precisa voltar tudo para a cruz, porque sem cruz é impossível. É nele, por meio dele. Porque já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É impossível nós conseguirmos honrar mutuamente sem Cristo estar transbordando em nós. Esse é um ponto. Mas essa é a realidade que Ele espera de nós. Essa é a realidade bíblica de como devem ser as nossas relações. Dentro disso, dentro dessa questão de honra que eu quero que você guarde, Deus diz que vai honrar os que honrarem Ele, certo? 1 Samuel, nós lemos 2:30, Deus honra quem honra Ele. Deus disse que a linguagem do reino, mostra que a linguagem do reino é a honra, que nós devemos nos preferir em honra. A Bíblia mostra para nós que a honra é 360 graus, não é só honrar a liderança, é honrar a todos. A nossa vida deve ser uma vida de cultura de honra. O garçom do restaurante onde nós comemos deve ser honrado. É difícil honrar quem serve a gente, não é, gente? Porque a gente vai num lugar e fala assim, o primeiro pensamento, pelo menos o meu, tá? Não posso dizer que seja o seu, mas eu que vim de uma cultura miserável, não vim de uma cultura de príncipe, eu não fui treinado para ser príncipe. Eu fui treinado para ser miserável. Então, a minha cultura é, eu estou te pagando, me sirva bem. Mas a Bíblia diz que maior é quem serve. Na hora que eu chego num restaurante, meu irmão, na hora que eu chego aqui, esses moços servindo, gente na porta, você no seu dia de diaconato, de serviço, são aqueles que... Nós está aqui, irmão, pega não sei o quê, aqui a gente vai pedir mesmo, ok? Porque quem está de serviço sabe onde estão as coisas. Mas o nosso coração tem que, ao entrar nesse lugar e ver os que servem, falar assim, esse é o digno de honra. Esse é o primeiro aqui. O que serve é o maior. Que essa seja a cultura. Como eu li em algum livro, não sou como o Gustavo, que lê e lembra qual livro foi, que página estava, e isso é maravilhoso, uma das coisas que eu admiro nesse cara, que me enriquece tanto, com tanto conhecimento, não é? Se você andar um pouquinho perto do Gu, você vai ver, tem muito conhecimento ali, isso é uma enciclopédia. Mas em algum livro que eu li, o autor dizia lá que se você entra num banheiro público, o banheiro, se você vive na cultura da honra, o banheiro público fica melhor quando você sai do que quando você entrou. Porque você honra o próximo, você pensa no outro. Não interessa se o que antecedeu você não tinha mentalidade de rei, e ele deixou uma podridão. Você e eu temos a mentalidade do céu e da honra, e eu vou honrar, eu nem sei quem vai vir aqui, mas vai ficar melhor do que quando eu cheguei. Meus irmãos, essa mentalidade é céu na terra. É Deus purinho, como dizem por aí, não é? Falando das gerações e da honra,
Eu quero pensar com você dentro desses princípios de honra 360 graus, que a honra é a linguagem do céu e que a honra determina se milagres vão acontecer ou ser impedidos. Como é que está a nossa relação entre as gerações? Como é que se relaciona pais e filhos? Deus é um Deus de, como falamos no início, de família. Deus está construindo uma família. Deus é um Deus geracional. E dentro dessa realidade, Ele quer delegar coisas aos seus filhos. Quando a gente olha para a Bíblia, em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, versículo 1, projeta para nós já vamos ler. Esse texto, ele aponta para uma relação de pais e filhos. As gerações. Como é que Deus se manifesta dentro dessas gerações. E aqui tem princípios importantes para nós revermos e crescermos nele. Portanto, pensem da seguinte forma. Enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um. Eu quero que você pense aí, você já recebeu uma herança? Já recebeu alguma herança? Talvez alguns aqui já tenham recebido. A Bíblia está dizendo, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo. Apesar de ser dono de todos os bens, próximo verso, deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. A Bíblia está apontando para nós aqui um princípio, falando de gerações, que a próxima geração, ela precisa amadurecer. E esse amadurecimento, ele não é apenas para os jovens, aqueles que são ligados ao MAG nessa igreja local. Uma próxima geração pode ser aqueles que têm menos maturidade. Quem está aqui há mais de 5 anos? Quem está aqui há mais de 5 anos? Olha aí. Espera-se que nós que estamos há mais de 5 anos, nos relacionando com Deus, de que a nossa maturidade seja maior do que aqueles que estão há menos. Tem alguém aqui que se batizou em 2018 ou 2019? Quem aqui se batizou em 2018 ou 2019? Olha aí. Então se espera daqueles que levantaram a mão primeiro, que eles sejam uma geração, ainda que tenham a mesma idade. São uma geração. E tem uma outra geração chegando. Mas geração também fala de idade. Mas nós precisamos compreender essas duas questões, para pensarmos então. A Bíblia diz então que, enquanto nós não amadurecemos, nós somos filhos do herdeiro, mas não temos autoridade para exercer governo. Então é muito natural que dentro das gerações, as crianças estejam se divertindo e aprendendo, não é assim? Vocês estão tendo salinha agora aqui, não estão? Nesse momento está rolando. Elas estão lá embaixo se divertindo e aprendendo alguma coisa. Os jovens estão numa outra fase. Os jovens fazem o quê? Os jovens, eles recebem e com grande impulso e vivacidade, eles impactam a cidade, porque eles têm força. Eles fazem coisas, vamos dizer assim, violentas, fortes, poderosas. Os jovens, eles estão com uma visão a ser alcançada e trabalhando de maneira apaixonada. E quem são os pais? Os pais são aqueles que estão conquistando territórios, sonhando e delegando autoridade para que os jovens governem junto com eles. Essa deve ser a relação dentro de uma igreja local, dentro de uma família.
Nós precisamos então, primeira coisa, dentro da relação de geração, nós precisamos crescer. Você está comprometido com a sua maturidade? Você está lendo bons livros? Você e eu estamos esmiuçando a Bíblia? As nossas conversas são conversas que edificam? Porque se nós formos filhos, mas não houver crescimento, não adianta crescer só em idade, em tempo na igreja. Se não houver crescimento espiritual, o que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual é eu saber recitar toda a Bíblia. Não, crescimento espiritual é eu praticar o que está escrito. Se houver crescimento espiritual, o pai vai poder confiar a mim, é isso que a Bíblia está dizendo, governo. Normalmente aqui no Brasil, nós só colocamos a mão na herança quando os pais, os avós morrem, não é? E não deveria ser assim. Se você olhar para a história dos judeus, o judeu com 13 anos de idade, que tinha um filho com 13 anos de idade, ele levava o seu filho num lugar público, em praça pública, e publicamente ele anunciava que aquele filho agora tinha se tornado um huios, um filho maduro, com 13 anos, ele anunciava, era um rito de passagem, da infância para esse momento de maior maturidade, e naquele momento, esse momento era o seguinte: a partir de agora, esse meu filho de 13 anos, ele vem comigo administrar o que eu tenho. Muitos de nós achamos que a herança, ela é só para quando o pai e a mãe falecer. Mas o que treina os filhos é quando os pais os chamam do lado, as gerações. E o pai, sendo o dono de tudo, começa a empoderar o herdeiro para fazer coisas junto com ele. Dentro dessa relação bíblica poderosa, eu acredito que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos enxergar o coração do pai. Qual que é o coração do pai? Qual que é o coração de um pai? João projeta para nós, João capítulo 5, versículo 26, vai falar para nós. Qual que é o coração de um pai? Olha aqui para mim, por favor. Provavelmente, aqui nessa sala, todos aqui de alguma maneira são pais. Alguns naturais, pai e mãe. Alguns pais espirituais. Ricardo, eu ainda, vamos dizer assim, oficialmente não discipulo ninguém. Ok, mas você conhece alguém que está há menos tempo no reino de Deus do que você? Conhece? Quantos aqui conhecem alguém que está há menos tempo do que você na igreja local? Tem menos maturidade que você? Então, já quero dar uma notícia para você. Você tem papel também de pai sobre esse que chegou ontem. De ser um instrumento na vida dele, para a edificação dele. Não para mandar nele, para edificá-lo. Então todos nós aqui nessa sala estamos na função de pais e de filhos. Dentro de uma igreja local, o tempo inteiro nós somos pais e somos filhos. E olha o que o texto diz: o pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao seu filho, o que ele concedeu ao filho, gente? O pai concedeu igual poder de dar vida. Está falando de Deus e Jesus aqui. O Pai e Jesus Cristo. O Pai concede ao Filho, esse é o coração do Pai. O Pai está louco para conceder o Filho igual poder. Na relação de discipulado, na nossa relação de igreja local, aqueles que estão chegando hoje, nós olhamos para eles, já vendo eles lá na frente, recebendo o mesmo poder. O que é esse poder? Autoridade. A mesma autoridade que nós, para construir junto com a gente, não para ser o meu servo, mas para ir ao meu lado e construir comigo. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o Filho do homem. Esse é o coração do Pai.
O coração do pai, ele quer empoderar o filho. Mas qual que é o coração do filho? Está em João capítulo 4, versículo 34. João 4, 34. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer o que, gente? Vamos juntos? Em fazer a... Olha o que o filho disse. Eu estou aqui, mas a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Você consegue perceber o tipo de relação entre Deus Pai e Deus Filho? Você consegue perceber qual é o padrão estabelecido do céu que deve ser nas nossas relações? Você está percebendo que muitas vezes, a maioria de nós, está tão longe dessa realidade, não é? Aprendemos de maneira tão diferente. Os nossos pais nunca confiaram a nós partilhar da mesma autoridade que eles. Mas é isso que o texto está dizendo. Esse é o coração do pai e o coração do filho. Como pai, entregamos tudo aos filhos à medida que eles amadurecem. O pai não pode entregar coisas para os filhos enquanto eles não são maduros. Mas eles trabalham para a maturidade dos filhos, para não esperar que eles morram e assumir o lugar, mas assim que eles vão tendo maturidade, e até mesmo delegar a autoridade, vai levantando mais autoridade, vai subindo o nível de maturidade, ele vai delegando a autoridade, e o reino avança, a família avança. Às vezes a gente pode se perguntar assim: por que a minha família não vai bem? Ou por que a minha célula não avança? Por que a supervisão que eu cuido, ela está passando por tudo isso? Eu quero te propor, meu amigo, minha irmã que está aqui, meu irmão, a colocar os teus olhos sobre esses princípios. Nós temos experimentado da graça de Deus, lá em Hermelino Matarazzo, de multiplicar células e multiplicar igrejas. Nós estamos indo agora para esse mês que vem para a 6ª igreja filha, que está saindo de lá, sendo enviada. Estamos enviando 200, a maioria jovens e adolescentes, para o extremo leste, lá no Jardim Helena, perto do Vila Mara. Estamos enviando a 6ª. Eu acredito, eu estou lá desde o princípio, que esse seja um dos fundamentos que faz milagres acontecerem naquele lugar. As pessoas se relacionam com honra. Os pais querem empoderar os filhos. Os filhos, ao serem empoderados, eles fazem como Jesus, que nós lemos há pouco. Tudo que o filho quer fazer não é ficar longe do pai. Agora meu pai me empoderou, agora eu mando aqui. Agora eu vou fazer melhor que o meu pai. Porque meu pai tinha um monte de defeito ao liderar célula. Não, sabe o que os filhos fazem? Os filhos correm para ouvir: a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Irmãos, é uma relação do céu. Pais dizendo para os filhos: pode ir, vai você. E os filhos dizendo assim: mas eu não quero ir sem você. Se você não for, eu não quero ir. Não, mas vai, filho, você está empoderado, tá bom, eu vou, mas vai dizendo o que eu tenho que fazer. Eu não quero fazer segundo o meu coração, eu não quero fazer segundo o meu pensamento, porque eu não sou melhor do que você. Sabe por quê? Porque a linguagem é de honra. A honra é valorizar o que o outro carrega. Quando eu, como filho, valorizo o que o meu pai carrega, automaticamente, o tempo inteiro, eu vou querer ouvi-lo a respeito de tudo. Só que o processo no dia a dia, ele pode cair em 2 problemas, e eu queria falar sobre esses 2 problemas e parar por aqui. Eu espero estar sendo claro com você. Honra 360 graus. Vou voltar para a gente recapitular.
Essa é a linguagem da igreja, o tempo todo. Aonde? Dentro da igreja? Não, onde a gente for. A gente honra onde a gente está. Honra 360 graus. A honra abre as comportas do milagre, porque a honra é a linguagem do reino de Deus. Onde não houver honra, Deus está amarrado, impedido de fazer milagres. Então observe, célula não está multiplicando, família não vai bem, cheque se está tendo honra, mútua, 360 graus, porque a falta dela pode impedir milagre. Dentro dessa realidade, se a gente vai falar de geração, que é algo bíblico, Deus é um Deus de gerações, Abraão, Isaac e Jacó. Dentro dessa realidade, a gente vive isso dentro de casa e aqui como igreja local, nessas relações de filho e pai, gerações. O modelo de pai é um pai que empodera filhos, e o modelo de filhos são filhos que querem ouvir os seus pais o tempo inteiro. Pensando nisso, no dia a dia, segunda-feira, eu não sei se amanhã é por causa da conferência, provavelmente vocês não vão ter célula, né, os jovens que teriam, mas no sábado, na quinta, os dias que vocês têm células, na próxima semana, como é que vai ser essa relação de honra? A honra não pode ser algo forçado. Porque se a honra for forçada, ela é só obediência, ela não é honra. Entende? É verdade que para filhos pequenos, enquanto não tem maturidade, você exige honra. Mas esperando que ele cresça e ele entenda honra. Para o filho pequeno você pede obediência, para que ele faça algumas coisas por obediência, esperando que ele cresça e se torne maduro e fala, vou fazer, porque esse cara é meu pai. E eu admiro ele. Não adianta a gente ficar cobrando honra de gente que está há muito tempo. Precisa de um milagre de maturidade. Porque quem cresce, de verdade, quem atinge maturidade, passa a honrar. Crianças pequenas, elas batem o pé para fazer a sua vontade. Gente madura, pensa no como pode atender a vontade do outro. Se nós estamos batendo muito o pé para que seja feita a nossa vontade, está faltando maturidade. Porque gente madura pensa no outro. Já percebeu? Criança só pensa em si. Mas os pais pensam nos filhos, não é assim? A criança, ela quer ir num lugar, ela quer que você compre o que ela quer. E você pode ter um monte de vontade, mas você não compra o que você quer, porque agora você tem que comprar coisas para o seu filho. Porque você amadureceu. E quem amadurece, pensa no filho. Maturidade. Ricardo, estou frustrado comigo, sou imaturo ainda. Calma. Você está numa família. Tem gente aí perto de você que pode te ajudar. Pede ajuda. Pede ajuda. Desnuda, diga assim, eu não estou vivendo honra, eu não consigo, eu sou um menino imaturo ainda. Tenho 40 anos e sou um menino imaturo. Só pensa em mim. Pois é, abre o teu coração, Deus vai operar maravilhas. 2 inimigos da geração. O primeiro inimigo é ciúmes. E já vou te dar o segundo. O segundo inimigo é a ofensa que leva à perda da admiração. Nas nossas relações, o que pode roubar da gente essa relação onde a nossa vida de geração ela é poderosa, milagres acontecem, a honra mútua, o céu se manifesta, porque onde há honra, Deus derrama, a célula se multiplica, a igreja é viva, cheia do Espírito Santo, as relações são abundantes. Os ciúmes. E os ciúmes, normalmente, ele atinge os pais. Falando de geração, todos nós que exercemos a autoridade de pai, espiritual ou natural, nós temos que tomar muito cuidado com os ciúmes. E dentro disso eu quero te lembrar de uma história, eu só vou passar por ela. A história de Davi e Saul. Você lembra muito bem que Saul estava com o seu exército há 40 dias, por favor diga 40 dias.
morrendo de medo de um gigante, ok? 40 dias o gigante vinha, e aí, quem é que vai vir lutar comigo? Tem alguém aí, seus calça frouxa? E os caras não iam, e o gigante ia embora, chegava outro dia e estava lá de novo. Um dia Davi, um menino, foi levar comida para os seus irmãos, ele vê aquele gigante, você já sabe a história, ele vai lá, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do meu Senhor. E ele tomba o gigante com uma pedra, mas a Bíblia diz também que ele pega a espada, arranca a cabeça do gigante, e ele com a cabeça do gigante na mão, se você ler a história é assim que está, Davi com a cabeça do gigante na mão, e eu imagino que ele esteja segurando pelos cabelos, não acho que ele está segurando assim como uma bandeja, é um guerreiro, pegou pelo cabelo, e está com a cabeça do gigante na mão. Saul chega para ele e fala assim: você é filho de quem? Você é filho de quem? Geração. Você é filho de quem, guerreiro? Eu sou filho de Jessé. A Bíblia diz que a partir daquele dia, Saul não permitiu que Davi voltasse para casa. Guarda uma coisa, Saul é pai de Davi nesse sentido. Olha o pai, Saul. O pai, Saul, enxergou no filho e começou a honrar ele. Falou: mano, você é zica, mano. Tem coisa boa aí dentro. Saul honra o que Davi carrega. E chama isso para fora, mostrando para Davi o seguinte: você não vai voltar para sua casa não, você vai ficar comigo. Imagina isso para Davi, um menino. Chamou para fora o guerreiro que estava lá dentro, ainda mais. E esse é o papel do pai. Ele enxerga e chama para fora. Valorizou aquele filho. A Bíblia conta que eles voltando da guerra, algumas mulheres cantaram uma musiquinha. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Não precisou de muito. Aquele pai, os ciúmes atravessou o coração de Saul. Algumas versões falam ciúmes, outras falam inveja. Está tudo ali. Saul teve ciúmes do seu guerreiro. Gente, dentro da igreja, quando pais e filhos estão se relacionando, tem um guerreiro poderoso no exército daquele pai. Aquele pai ia se tornar um dos maiores reis da história, por causa de um guerreiro que ia vencer guerras, como filho dele, e que tinha prazer de servi-lo, que não queria ser o primeiro, mas aquele pai com ciúmes: eu não vou entregar para ele não vai ser mais guerreiro aqui, vou tirar ele do exército, não, melhor, eu vou matar ele. Consegue perceber isso nas nossas relações? Gente que era tão amiga, tão próxima, vivendo tantas coisas, vencendo guerra juntos, Guga, a célula multiplicando, o mag bombando, a relação poderosa, e de repente uma frase, uma palavra, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aquilo entra no coração de Saul, e Saul não insiste em arrancar, ele permite que aquilo entre. Já era. Ciúmes. Então chega na célula, está lá o líder e o auxiliar, eles estão sentados, e aí o auxiliar fala uma coisa, o líder ele já se ofende, não quer deixar falar. Mano, você precisa falar menos na reunião. É verdade que algumas vezes o auxiliar precisa falar menos, tá bom? Não entenda isso tudo como ciúmes, beleza? Mas às vezes o auxiliar precisa falar menos. Mas estou falando de uma outra questão, de um problema de coração. Alguém na célula fala assim: caramba, mano, esse cara aqui, o auxiliar orou por mim, eu fui curado. Pronto. Nunca ninguém disse que eu orei e foi curado. Agora fulano orou e o outro foi curado. Gente, o que eu desejo com você nessa noite? Como já foi dito pelo meu amigo Gustavo, para mim pessoalmente, eu não sou pregador de conferência, na verdade eu não sou nem pregador. Eu nem sei fazer isso aqui que eu estou fazendo. Mas eu gostaria muito que ficasse no teu coração a linguagem do reino de Deus. A gente está perdendo muito tempo permitindo ciúmes entrar.
Aí a gente pega filhos, que são filhos poderosos, estão do nosso lado, e a gente mata eles, põe debaixo do braço, vai apertando, 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 sufocando, sufocando, até ele morrer. E talvez você esteja pensando, é isso que estão fazendo comigo lá na célula. Talvez estejam, mas aí eu quero que vocês estão fazendo isso com você na célula, eu quero que você estude como Davi reagiu a Saul. Não vai ser o assunto aqui hoje, mas Davi honrou Saul até o fim. Quando Saul morreu, presta atenção, Saul perseguiu ele o tempo inteiro, não é o assunto de hoje. Mas quando Saul morreu, Davi chegou e falou assim, não contem para ninguém. Porque eu não quero que o resplendor de Israel, ele está falando de Saul, o resplendor de Israel morreu. E eu não quero que essa vergonha seja passada. Meu Deus. Gente, desculpa, com perdão da palavra, mas eu acho que a gente ia sair pelado na rua gritando de felicidade. Morreu! Morreu agora, filho da mãe. A gente ia no restaurante que a gente mais gosta, ia pagar para todo mundo, vamos gastar hoje. Não tem nem dinheiro, mas vamos gastar. Aquele cara entra em luto. Olha que coração de filho. Coração de filho, não importa o pai que eu tenha, coração de filho. Então o primeiro ponto é os ciúmes. É o primeiro ladrão dessa relação poderosa entre as gerações. Meu irmão, pensa no seguinte, Deus ama as gerações. Deus quer que a gente se relacione bem em casa, como família, e que isso seja trazido para dentro da igreja, e as nossas relações aqui sejam de amor, de lealdade, de amizade, de um empoderando o outro, um dizendo, não vai você, não vai você, não vai você, não estou para você. Não é seu, não, é seu, e está tudo certo. Lembro, Ricardo, como é que eu faço isso? Eu já disse para você, é na cruz. Isso só dá certo na cruz, ok? A segunda coisa, e a gente termina por aqui. A segunda questão com relação às gerações e à honra, que rouba isso da gente, é quando por causa de uma ofensa, nós perdemos a admiração pelos nossos pais. Inverteu agora, ok? Antes era o pai com ciúmes do filho. Eu acredito que esse seja um dos maiores inimigos na relação de pais e filhos. Certo? Agora, o maior inimigo na relação de filhos com os pais. A ofensa que me leva a perder a admiração. Quando eu não admiro mais, eu não consigo honrar. Rouba a honra. Roubou a honra, roubou o quê, gente? Diga, um milagre. Se roubou a honra, acabou o milagre. Não adianta. É por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Quer ter milagre? Um milagre de proteção, de prolongar os seus dias sobre a terra? Honra pai e mãe. De prosperar, está ligado à honra. Agora, dentro desse segundo ponto, eu quero lembrar você da história também que envolve Davi. Fique atento porque eu vou contar em 1 minuto essa história. Davi tinha 7 esposas. E algumas concubinas. Das suas 7 esposas, então ele tinha filhos que eram meio irmãos um do outro, certo? Porque ele tinha vários filhos. A Bíblia conta que Aminon se apaixonou pela sua meia-irmã Tamar. Meia-irmã, os dois só eram filhos de Davi de mães diferentes. E Aminon, apaixonado, ele fingiu estar doente, pediu para o pai, manda a minha irmã vir cuidar de mim, e ela foi e ele violentou ela. Houve um estupro na família de Davi. Então Absalão, que era irmão de pai e mãe de Tamar, eles eram irmãos total. A hora que ele ficou sabendo daquilo, o bicho enlouqueceu. E Davi ficou sabendo, mas a Bíblia diz que Davi, o pai, agora perceba, agora Davi é pai. E os filhos dele. Quando Davi fica sabendo, a Bíblia diz que Davi enfureceu. Davi ficou furioso e mais nada. Ficou furioso. O que ele fez com Aminon? Nada. Nada. O que acontece nesse instante?
O filho assistindo o pai, o líder, eu quero que você imagine isso, relação de gerações. O filho assistindo o pai não fazer nada enquanto a sua irmã, que é filha dele, foi estuprada. Ele ofendeu. A ofensa entrou. Perdeu a admiração. Ele vai e mata o seu irmão Aminon e foge. Encurtando a história, passa algum tempo, Davi estava lá na cidade de Davi, Davi julgava causas como rei. A Bíblia diz que Absalão voltou e ficou no caminho, na porta da cidade. As cidades tinham porta, ele parou na porta e as pessoas vinham para levar coisas ao rei para ser julgadas, causas para ser julgadas, e ele ficava ali na porta, influenciando as pessoas. Eu quero que você pense, talvez como a gente fica como filho. A gente fica influenciando quem passa pela porta, quem chega na célula, dizendo assim, Davi não julga direito não. Se eu tivesse liderando, você ia ver o que é julgar direito. Eu faria diferente isso aqui. Eu faria de outro, eu não iria. Ele ficou na porta, aquele filho amargurado. Aquele filho que perdeu a admiração, não admirava mais o pai. Ele ficou na porta, trazendo contenda para quem passava. O final da história é que ele acaba morto também. Ricardo, o que eu faço na hora que acontecer essas coisas? Faça como Davi fez. Lembre-se de todas as qualidades do seu pai. Davi lembrava-se de todas as qualidades de Saul. Ele é ungido de Deus, ele é o esplendor de Israel. Ele é o rei. Gente, Absalão esqueceu que Davi tinha matado gigante. Absalão se esqueceu que Davi tinha ido jogado a cara no pó, arrependido do que tinha feito com Betseba. Um homem arrependido. Absalão se esqueceu de que ele tinha pego um exército de gente destruída dentro da caverna de Adulão e transformados em valentes. Ele esqueceu de todas as características positivas que aquele homem teve. Enterrou tudo e ficou só com o erro. E Deus não pôde fazer mais nada ali. Então eu quero trazer para você essa realidade espiritual. Tem maneira certa da gente lidar com os erros dos filhos, com os erros dos pais. E a maneira certa é escolher. Escolha olhar para aquilo que merece honra dentro daquele irmão. Nem que seja olhar de que ele é um ungido de Deus, ele é um filho de Deus, ele é um justificado, então tem algo de valor dentro dele, Cristo habita nesse cara, e eu vou valorizá-lo. E eu termino dizendo para você, quando a gente olha para aquele texto onde Jesus não foi honrado, nós vemos um povo que era familiar dele, ok? Ah, ele é amigo, ele é irmão das meninas que estudaram comigo. Ele mora aqui na rua de baixo. Ele é filho da Maria. O que é isso? Familiaridade. Sabe o que muitas vezes acontece nas nossas relações? Enquanto a gente não é familiarizado, tão familiarizado, porque quanto mais a gente se familiariza, mais a gente conhece defeitos, ok? Por exemplo, vocês não conhecem, bom, você já deve ter visto um monte de defeito meu aqui hoje. Mas vocês não conhecem nada, quase nada dos meus defeitos. Então o que é muito fácil? Você me admirar. Quando você me admira, você recebe o que eu entrego. Não tem jeito. É impressionante. Pastor César e equipe estão falando de honra, não sei se estão, mas vamos colocar assim, eles estão falando de honra há 5 anos. Vai ter gente que nessa noite vai entender a honra. É um negócio maluco. Por quê? Porque era o Gustavo falando. O Gustavo eu vejo todo dia, é o filho da Marisa. É aquele menino que às vezes fica nervoso. Que gosta de tudo perfeito.
Aí a gente não recebe, ele fala as mesmas coisas com muito mais graça, porque se comunica muito melhor do que eu, e não entra. Por que não entrou? Porque eu não honrei, eu não honro, então não recebo. Aí vem aqui alguém, que não tem o mesmo conhecimento, a mesma habilidade de comunicação, mas que fala a mesma coisa de maneira não tão clara, e você é transformado. Pega esse princípio, é a honra. Talvez vocês estejam carregados de honra por mim, porque é o Rick de Hermelino, a igreja que cresceu, aí você já me dá honra. Nem sabe os meus defeitos. Nem sabe as limitações que eu tenho, e que aquilo lá que tem acontecido lá não tem nada a ver comigo. É só milagre. Mas a honra traz o milagre. A convivência, amigos, a convivência rouba a honra, que rouba o milagre. É por isso que algumas pessoas chegam na célula, pense em você, eu não quero que você pense no outro, não, pense em você. O dia que você chegou na célula, você falou assim, estou só zoando, tá? Ave Maria, cheia de graça, que lugar que é esse? Normalmente a gente falou que a gente vem de uma cidade católica, a gente usa lá Maria, Ave Maria, que lugar é esse? Virgem Maria, Mãe de Deus, nunca mais saio daqui. Aí a gente elogia, a gente já leva amigos, conta para os familiares, que lugar que é aquele? Cara, as pessoas chegam lá, elas te abraçam, elas falam uns negócios para você que não sei, parece que vai entrando assim, ó, pega fogo. Não é assim que a gente sentia? Aí passa um ano, não aguento mais essa célula. Aquele irmão, toda vez que eu chego, vem grudento, quer abraçar, eu não sei. A convivência faz a gente enxergar os defeitos que roubam a admiração ou que geram ciúmes. A honra é roubada. Aquilo que era uma delícia azeda, irmãos. E aí eu te pergunto, foi a célula que mudou? Na nossa cabeça foi, mas não foi a célula que mudou, o que mudou foi a honra que tinha no nosso coração, foi o valor que a gente dava para aquilo, foi o valor que a gente dava para a palavra, que a gente parava assim para o líder e deixa ele derramar. Fala, líder, pode falar. Meu Deus, olha o que esse cara está falando. Vou anotar. Aí a gente anotava tudo, anota, chega em casa, relê e ora em cima do que falou na célula. Aí agora senta na célula lá com os pés lá embaixo, assim, com a cabeça para trás, com a cara de quer ir embora. Irmão, você não é diferente de mim não, tá bom? A gente é assim. Eu não estou te falando isso para acusar você, eu estou te falando como a gente é roubado da honra sem perceber, e aí os milagres param, irmão. Por que tanto milagre acontece nos primeiros 2 anos de conversão, e parece que depois as coisas param na vida de muitos? Não está acontecendo mais nada. Deus fez tanta coisa, eu mudei tanto. Meu Deus, eu parei de me relacionar fisicamente, eu larguei tal vício, eu parei tal coisa, eu mudei com a minha esposa, minha relação com os meus pais foi transformada, fui liberto de demônio. Mas isso faz 5 anos, nos últimos 3, não tem acontecido nada. Pode olhar, irmão. Está ligado à honra. A linguagem do reino é a linguagem de honra. Deus ama as gerações. Deus quer entregar algo para você, para que você empodere filhos. Deus quer que eu e você continuemos honrando os nossos pais e empoderando filhos. E eu quero dizer uma coisa para você: está sobre vocês essa herança. Porque é isso que eu vejo. Eu olho para o mundo espiritual assim, irmãos. O que eu vejo na vida do pastor Carlos Alberto? Eu vejo um homem íntegro, que vive debaixo de honra, lealdade a Deus e aos homens. Então ele é o meu pai espiritual. Então qual que é a herança que ele tem para mim? Essa herança é minha. Uma herança de homem íntegro, de lealdade. Qual que é a herança que está sobre vocês, sobre essa família que está aqui, em Atibaia? A mesma herança. Pode olhar. Eu olho para a família do César, eu olho para a família do Diniz, eu olho para a família do Nadinho, que são as famílias que talvez eu ande mais perto das comunidades. Sabe o que eu vejo? É tudo igual. Por quê? Porque você pode olhar, o Nadinho honra o Beto, o César honra o Beto, o Diniz honra o Beto. Sabe qual que é o resultado? A família se torna igual, então essa herança está para você, irmão.
A herança da honra é tua, ou você pega ou não pega, a escolha agora é nossa, porque você é filho dessa casa, e como filho dessa casa tem uma herança para você aqui, fora as outras heranças, herança de organização que está sobre essa família, de conhecimento, de estabelecer, montar, escrever projetos, planejar, eles são ótimos planejadores, coisas que eu admiro nesses homens e mulheres aqui. Esse manto, essa unção, essa herança é de vocês, entra debaixo, pega tudo. Como que eu faço isso? Honrando. É assim que o papai faz. Amém? Em nome de Jesus, que Cristo seja a maneira pela qual nós alcancemos todas essas coisas. É só nele. Chega nele. Ricardo, como é que eu faço daqui para frente? Não adianta ir no esforço, irmão. Chegar na segunda-feira, não, vou honrar. Faz parte isso. Mas nós vamos honrar mesmo, quando nós com o rosto descoberto, contemplarmos a Ele face a face, e com o rosto descoberto, contemplando a Ele, nós nos tornamos na mesma imagem que Ele. Então nós somos como Ele, tal qual Ele é, somos nós nesse mundo, e a gente começa a manifestar aquilo que nós estamos nos tornando em Cristo Jesus. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos? Quero chamar aqui quem for vir, os músicos, não sei se o César ou o Gu também, que vai ficar aqui. Eu quero pedir para você pode fechar os seus olhos? Para você pensar. Fechar os olhos só para você concentrar-se naquilo que foi dito e fazer uma análise no seu coração. Quero que você pense, eu vou pensar aqui também. Nos primeiros anos da sua conversão, você recebeu mais coisas do que recebe hoje, da parte de Deus? Os primeiros 2 anos da sua e da minha conversão, você cresceu mais do que cresceu nos últimos 5 anos? Quero que você faça uma análise sincera. Se a honra tem sido preservada no seu coração. Espírito Santo, fala com a gente aqui. Nesse tempo de conferir, de analisar, de trazer alinhamento de como estão as nossas relações entre as gerações. Mostra pra gente que o reino de Deus é simples, que Jesus é o grande exemplo de filho, que só queria fazer a vontade do Pai, e que o Senhor, Abba, é o grande exemplo de Pai, que deu a mesma autoridade para o teu filho que tens. Ajuda a gente a viver nessa relação de verdadeiro amor, que considera o outro maior do que nós mesmos. Ajuda a gente a olhar para as gerações. Ajuda a gente a olhar para uma célula e perceber as gerações. Dá essa visão para essa igreja local, dá para mim também, Pai. Que a gente olhe para a célula e veja as gerações. Que a gente olhe para uma supervisão e enxergue as gerações. Pais e filhos se relacionando biblicamente, em amor. Pais que veem os filhos amadurecerem e têm prazer de enviá-los, de liderar ao lado deles. Filhos que não querem correr para longe do pai para fazer melhor do que o pai, porque admiram o pai. Por admirarem o pai, voltam para o pai para ouvi-lo. Pai, nessa noite, nós escolhemos a honra. A honra é uma escolha, sim. Se nós estamos em Cristo, a honra é uma escolha. Posso escolher olhar para os defeitos, as falhas, e então me enciumar, ou deixar de admirar, ou posso olhar para o Senhor que habita nele. E se Cristo está no meu irmão, tem muita coisa boa dele para mim. Tem uma unção, como Davi via sobre a vida de Saul.
Não sou louco de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Paizinho, faz um milagre aqui. Se nós paramos de admirar os nossos pastores, porque nos familiarizamos com eles, e estamos sendo roubados de milagres, Pai, faz isso cessar. Nós escolhemos honrar o pastor Carlos Alberto, a pastora Sueli. Nós escolhemos honrar o pastor César, a Marisa, os filhos, outros pastores dessa casa. Nós escolhemos honrar a nossa liderança, honrar os nossos filhinhos, honrar os nossos irmãos. Declaramos que no nome de Jesus nessa noite, caia sobre nós a cultura da honra. Relacionamentos poderosos e saudáveis. E Atibaia conhecerá os milagres, os sinais e as maravilhas de um Deus que não quer estar impedido de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós por meio da honra. Faz isso, Pai. Que esse líder se levante nessa noite. Que filhos que estão aborrecidos com seus pais decidam perdoar. Que pais que estão enciumados sejam curados no seu interior. Para que haja uma relação boa nas gerações, Pai. Todos nós precisamos saber quem o Senhor é e quem nós somos em Ti. A identidade. Quem nós somos. Faz isso, Pai. Eu oro para que haja profundo avanço nas relações de paternidade espiritual nessa igreja local. Não pais dominadores, porque dominar não adianta, mas dirigir, apontar destino, mostrar caminhos, viver como amigos, avançarem juntos, para a glória do Teu nome, Paizinho. Quero pedir que você levante suas mãos e comece a contemplar Deus. Contemple a Ele com o rosto descoberto. Adore a Ele. Diga: Jesus, Tu és tudo em todos. Jesus, sem Ti eu não vou conseguir fazer nada disso que eu vi nessa noite. Eu não consigo, Jesus. Tu és em mim a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Recorra a Ele nessa hora. Recorra a Ele. Invoca o nome dEle sobre a sua vida, meu irmão. Talvez essa seja a coisa mais importante a fazer nessa noite. Invocar o nome dEle sobre você. Eu te invoco, Jesus. Eu te invoco o Teu nome para habitar em mim, fazer sinais e maravilhas dentro de mim, para que isso possa florescer para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Levante sua voz conosco e declara assim: eu sei que foi pago um alto preço. Você pode olhar para alguém e dizer: para que contigo eu fosse um meu irmão. Vamos lá. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós e nos via, declare, e nos via redimidos por seu sangue, e juntos lutando o bom combate do Senhor. Do jeito que você está aí, olha só, lado a lado, trabalhando juntos, sua igreja edificando, vamos lá, e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço
preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Somente as nossas vozes, olha só. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, profetize, igreja, e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos